Olá, bem-vindo ao trabalho do conteúdo explicativo e hoje o nosso tema é densidades linear e superficial de carga. Hoje nós vamos apresentar a definição do que é as densidades linear e superficial de carga e nós vamos aplicar a sua definição, o seu conceito, para a resolução de exercícios que envolvem cálculos do campo elétrico para uma dada distribuição de cargas. Então hoje nós vamos mostrar a definição e mostrar no que ela é útil, né? Em que tipo de exercício a gente pode aplicar a definição dessas densidades para a resolução desses cálculos envolvendo o campo elétrico. Vamos lá? O primeiro conceito que a gente vai ver hoje é o da densidade linear de carga, que é dado pela letra grega lambda. E a definição é a carga por unidade de comprimento. Para ilustrar melhor essa definição, a gente pode imaginar aqui, um fio que tem um comprimento L. Imaginemos um fio de comprimento L. Aqui. E esse fio está com uma distribuição positiva de carga Q. Vou desenhar uma distribuição positiva de carga Q aqui. Nesse fio aqui. Então, a densidade linear de cargas ela vai ser dada por a carga total que está embutida nesse fio, Q, dividido pelo comprimento total do fio, que seria L. Então essa é a definição de densidade linear de cargas. A gente vai verificar agora dois tipos de exercícios que envolvem, né, o conceito de densidade linear de carga. Um deles, a gente tem a densidade linear de carga lambda dada no exercício, né, a densidade propriamente dita, e no outro exercício a gente vai verificar que a densidade ela não é dada. Mas mesmo que a gente não tenha o valor da densidade de carga lambda propriamente dito, a gente vai utilizar a definição do conceito de densidade para a resolução do exercício sem a densidade linear de cargas ter sido dada. Para isso, a gente vai se apoiar num conceito muito importante, que é o da distribuição uniforme de cargas. Ela vai ter um significado muito importante para a gente aqui na resolução do exercício e a gente vai ver nessa aula mais para frente. Então vamos lá começar o nosso primeiro exercício? O primeiro exercício, ele é um exercício que foi tirado do livro do Cias. A gente encontra esse exercício lá. Ele sofreu uma pequena adaptação por mim mesmo. Lá no exercício, originalmente ele era dado a carga Q, né, distribuída ao longo desse fio, e eu troquei a carga Q por uma lambda, que é uma densidade linear de cargas. Então, em vez de ter a carga total, eu sei que esse fio ele tem uma distribuição de densidade lambda, tá? Um conceito importante é que essa carga está distribuída uniformemente ao longo do fio, certo? Então, como que a gente vai resolver esse exercício? O exercício ele pede o campo elétrico nesse ponto P aqui para uma distribuição de cargas que tem uma densidade lambda ao longo desse fio aqui que tem comprimento 2A. Então, a gente quer calcular o campo elétrico que é gerado nesse ponto através de uma distribuição de cargas ao longo desse fio aqui de comprimento 2A. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode imaginar que esse fio como dividido em pequenos pedaços infinitesimais de carga que a gente chama de dq. Agora, imagina que um dq ele vai gerar nesse ponto P um campo aqui infinitesimal também dE. Então, se eu somar a contribuição dos campos dE de cada pedacinho dq ao longo de todo o fio, eu calculo nesse ponto qual que é o campo elétrico total gerado por essa distribuição de cargas aqui ao longo desse fio, certo? Então a gente vai partir desse princípio, de que a gente dividiu todo o fio por pequenos pedaços de Q de carga. Uma vez que a gente faz isso, a gente pode se apoiar num... A gente pode se apoiar numa propriedade muito importante desse desenho, que é a propriedade de simetria. Repara o que acontece quando eu pego um pedaço daqui que está diametralmente, né, que está na verdade simetricamente oposto a esse daqui aqui, só que na parte de baixo do fio. Então eu estou a mesma distância, eu estou a mesma distância da origem que esse daqui, só que agora aqui embaixo, ó. Então eu vou pegar um pedaço daqui para a gente poder aproveitar as propriedades de simetria que esse sistema nos fornece, que simplifica e muito na hora de fazer os cálculos, tá vendo? Então aqui ó, eu tenho um dq,
aqui, de mesmo comprimento dy igual ao daqui lá de cima, certo? Então a gente verifica que esse pequeno pedaço daqui, aqui, ó, se a gente for traçar uma reta até o ponto que a gente está querendo calcular, ele também vai gerar um campo DE aqui, ó, nessa direção aqui, que é a direção que, né, une o ponto à carga dQ. Então aqui, ó, eu também vou ter um DE. Assim como aconteceu no campo DE de baixo, eu posso decompor esse vetor aqui, o vetor de cima, em duas componentes, no DEY e no meu DEX. E quando eu faço essa decomposição, eu percebo uma coisa muito importante que vai facilitar e simplificar em muito os meus cálculos, que é, para esse componente, o componente dy, eles possuem o mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos contrários. Então esses vetores eles se anulam mutuamente, de tal forma que eu só vou ter o meu componente dx aqui atuando ao longo desse ponto, né? Porque esse vetor aqui, ó, ele foi decomposto, igual ao vetor de baixo. Então, por simetria, o que a gente percebe? Quando eu pego uma carga dQ acima da origem do fio e eu verifico ela junto com uma outra carga dQ equidistante da origem na parte de baixo, as componentes ao longo do eixo y todas se anulam, de tal forma que a distribuição de cargas desse fio aqui, ela gera um campo elétrico que só tem uma única componente ao longo do eixo x, que é a única componente que nós precisamos calcular de fato, porque a gente não precisa se preocupar com a componente y, porque elas vão se anular mutuamente e vai ser zero. Então eu não tenho campo elétrico ao longo do meu eixo y. Então, se apoiando nessa propriedade de simetria, a gente vem para cá, para a parte dos nossos cálculos. Então, como eu só quero a parte x do meu exercício, a gente tem aqui agora um dx, que ele é dado, o dx de cada dq do fio, ele vai ser dado por dE cosseno alfa, né? Pela geometria aqui, pela decomposição dos vetores. Pela lei de Coulomb, o meu dE ele é 1 sobre 4πε0 dq sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E o cosseno de alfa ele vai ser x sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Essa distância aqui, r, que na fórmula de Coulomb ao quadrado a gente pode tirar dessa definição aqui de Pitágoras do triângulo, e o cosseno de alfa a gente também tira daqui, que é x sobre r, e o r vem do Pitágoras aqui, por isso que essa parcela meio que se repetiu aqui embaixo, certo? Agora, se eu quero calcular o meu campo elétrico, então basta eu fazer a integral de dx, porque eu vou achar o x. Eu vou integrar aqui, lembrando que eu tenho que integrar todos os pedacinhos de carga, então eu vou integrar de menos a até a, porque aí eu pego todos os meus dqs ao longo do fio, e de fato eu pego a contribuição de toda a distribuição de carga. Então eu vou integrar aqui de menos a até a. Agora a gente se depara com um pequeno problema. Na nossa expressão, na hora de fazer a integral, eu vou pegar o marcador aqui, a gente tem um dq aqui, percebe? Esse dq ele não é dado no problema. O meu problema ele me deu a densidade linear de cargas. Esse dq eu peguei aqui, né? Eu chamo dq uma quantidade arbitrária de carga, mas não é uma informação que o exercício me deu. Eu não consigo quantizar esse pequeno pedaço de carga que tem aqui. Então eu não consigo integrar esse dq. Então, como que eu resolvo? Como que eu tiro esse dq dessa expressão de tal forma que eu consigo fazer a integração e chegar numa expressão para o campo elétrico ao longo do eixo x, que é o que vai me satisfazer, é o que vai dar a minha resposta, né? A gente vai se basear agora no conceito da densidade linear de cargas, que é o tema da nossa aula. Eu sei que essa distribuição ela é uniforme. Então eu vou usar esse princípio dessa distribuição ser uniforme para poder resolver o meu problema. Agora, o que implica dizer que a distribuição de cargas ela é uniforme? Significa dizer que se eu pego a carga total que está distribuída no meu fio e divido pelo comprimento total, a gente viu que isso era lambda pela definição. Agora, como essa carga está distribuída de forma uniforme, eu posso pegar um pequeno pedaço dq e dividir pelo pequeno pedaço infinitesimal dy, que eu vou chegar no mesmo lambda. Eu vou ter a mesma densidade linear de cargas. Se essa distribuição de cargas ela não fosse uniforme, isso não seria verídico. Mas como ela é uniforme, eu tenho essa propriedade.
A carga total dividida pelo comprimento total vai dar a mesma resposta do que um pedacinho de carga dividido por um pedacinho de comprimento, μ lambda. Feito isso, a gente consegue resolver o problema do dq, porque o dq agora ele passa a ser lambda dy. Então eu substituo aqui na expressão dq por lambda dy, e no passo de baixo, tudo que for constante, eu posso retirar para fora da integral, de forma que eu fico com uma expressão desse tipo aqui. É uma expressão que, se eu for tentar fazer à mão, ela é bem trabalhosa. Por isso que no livro do Cias, lá no apêndice, no final do livro, nós temos uma tabela com alguma resolução de algumas integrais. E a gente consegue encontrar essa integral lá, e a resposta dessa integral já está aqui embaixo a expressão. A gente não vai resolver isso aqui. Isso aqui a gente consegue extrair direto lá do Cias, lá do final do livro, e a gente tem essa resposta aqui. Lembrando que os limites de integração é de menos a até a. Quando eu substituo isso aqui na minha variável, eu tenho uma expressão desse tipo aqui agora, dentro do parêntese. E isso daqui a gente consegue simplificar um pouquinho, né? Esse 4 aqui eu posso cortar com 2, esse x aqui ó, eu posso cortar com o meu x ao quadrado. De tal forma que eu chego numa expressão desse tipo aqui, ó, se eu fizer uma pequena manipulação algébrica, né? A gente pode pegar essa fração aqui e dividir tanto o numerador quanto o denominador por a, para eliminar o a do numerador, e no denominador eu vou ter uma fração, né? E o a do denominador dessa fração aqui, a gente pode jogar para dentro da raiz como a ao quadrado, e a gente vai chegar numa expressão desse tipo aqui. Então é o primeiro tipo de exercício onde a gente viu como aplicar o conceito de densidade linear para a resolução do problema do cálculo de um campo elétrico para uma distribuição de cargas, né? Lembrando que também o fato da carga ser uniformemente distribuída ao longo do fio ajudou, né? Nessa definição aqui de que dq dy ela justamente vai dar um lambda. Aí você deve estar se perguntando, André, mas e se a distribuição de cargas ela então não for uniforme? Eu não consigo resolver meu problema? Consegue. Só que se ela não for uniforme, então o meu lambda ele não vai ser simplesmente lambda. Por quê? Se eu tenho uma distribuição não uniforme, quer dizer que eu tenho talvez, por exemplo, mais carga nesse pedaço de cima do que no pedaço de baixo. Isso é o exemplo de ser não uniforme a distribuição. Então, meu lambda, em vez de ser só lambda, ele vai ser lambda de R. Então, tem que ser uma expressão em função de R. No caso aqui, na verdade, é em função de Y, né? Para eu saber que em cada pedacinho eu vou ter uma densidade diferente. E em vez do lambda sair para fora da integral, ele estaria aqui dentro da integral, em vez de lambda, ele estaria escrito em uma expressão de y. Ficaria uma expressão de y dy, e eu integraria essa expressão aqui normalmente. Eu estaria pegando a densidade de cada pedacinho aqui também, conseguiria resolver meu problema normalmente. A diferença é que eu ia ter um pouquinho mais de trabalho na hora da integração, mas independentemente se for uniforme ou não, a gente consegue resolver da mesma maneira. A gente só não vai abordar nenhum tipo de exercício onde a distribuição ela é não uniforme nesta aula. Então vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo aqui, também retirado do livro do Cias, né? Agora é um exercício original, não sofreu nenhuma adaptação. A gente agora quer descobrir o campo que uma distribuição de cargas ao longo de um anel produz nesse ponto P aqui. Uma distribuição também positiva. Diferentemente do caso anterior, agora a gente tem uma carga aqui total distribuída ao longo do meu anel, e não uma densidade linear lambda para esse anel, né? E a gente vai ver qual que é a implicação disso. Mas antes da gente ir para a parte dos cálculos, a gente frisa aqui que a gente vai resolver da mesma maneira. Eu dividi esse anel em pequenos pedacinhos, essa parte mais escura aqui, um pedacinho dq, tá? Eu dividi novamente, né? Em pequenos pedacinhos dq. Então, se eu somo a contribuição de cada pedacinho dq aqui, ó, né? Se eu somo cada pedacinho dq para o campo dE que esse dq gera, eu estou calculando novamente o campo elétrico, né, para uma distribuição de cargas. Agora, dito isso, a gente vai se apoiar novamente no conceito de simetria, e a gente pode pegar um dq aqui simetricamente oposto ao dq que já estava no desenho, para verificar o que aconteceria. Vou fazer um desenho aqui razoável, só para ilustrar a situação. Imagina que aqui nós temos de novo outro dq aqui, ó, né? A gente pode pensar que ele desce como um comprimento ds, né?
E aqui eu tenho um dq. Repara que esse dq, ó, ao longo da linha reta que une aquela quantidade de cargas até o ponto que eu quero calcular o campo, vai gerar novamente um campo dE para cá. Ó. Então a gente já consegue perceber que vai ter uma familiaridade muito grande com o exercício anterior nessa parte aqui. Tá vendo o dE? Como aqui também está decomposto, eu posso decompor esse dE em outras duas funções, em outros dois vetores. O meu dE é y e o meu dE é x, né, que vai superpor ao dx do campo elétrico produzido pela carga dq lá de cima. Né? O que vai acontecer? De novo, o mesmo módulo de direção, porém sentido oposto. Né? Porque é fácil ver que nesse anel aqui, essa distância aqui é a mesma que essa distância aqui. Né? Porque isso é um anel. Né? Então tem uma simetria aqui envolvida. Então, novamente, nós vamos nos preocupar só com o componente dx do campo elétrico, porque é ele que de fato vai gerar campo nesse ponto P. A gente, ao longo desse ponto P, não tem um campo elétrico ao longo do eixo y, porque a gente viu que a componente y do campo elétrico de cada dq, elas se anulam mutuamente, né? Os dqs que estão simetricamente opostos um ao outro. Isso acontece ao longo do meu anel. Então a gente se preocupa novamente só com o meu dx. E vindo para cá, não seria diferente. O dx ele é novamente dE cosseno θ. Né? Vou pegar aqui de novo o marcador. Novamente, o dE ele vai ser dado pela lei de Coulomb, que é 1 sobre 4πε0 dq sobre, né, a distância ao quadrado, que vai dessa expressão, vezes o cosseno de alfa, que novamente é isso aqui. Ó. Né? Nosso alfa aí é x sobre raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado. Novamente a gente vai cair naquele problema do dq. Né? O dq, a gente pegou ele aqui arbitrariamente, mas é uma função que é uma informação que não é dada no nosso exercício. Então eu não tenho esse dq para na hora da integração conseguir integrar o dq. Né? Ele não me é dado. Então como que eu consigo tirar o dq aqui da minha expressão? A gente não tem igual a gente tinha no fio, né? Para esse daqui, a gente não tem a densidade linear de cargas. Né? Para a gente falar que um pedacinho de carga sobre um pedacinho de comprimento era igual ao lambda, por exemplo, para então transformar dq em lambda dl. Porém, a gente vai se apoiar no fato de que essa distribuição de cargas aqui ao longo do anel ela é dada de forma uniforme. E a gente viu o que significa isso. Se eu pego, por exemplo, a carga total Q, e isso é me dado, né? Eu tenho a carga total Q aqui, ó, ela foi me dada no exercício, eu divido pelo comprimento desse anel, a gente sabe que o comprimento do anel, né, de uma circunferência vai ser 2πa, vou colocar aqui. Se eu divido ela, é a mesma coisa, a gente viu isso para o fio, que se eu pegar um pequeno pedaço de Q e dividir pelo ds que está ali, ó, tá vendo? Essa razão é válida, né? Porque a densidade, apesar dela não ter sido dada, eu sei que ela é uniforme. Então agora eu posso substituir esse dq por q ds sobre 2πa. Para a gente ilustrar melhor o que eu fiz aqui, é como se a gente tivesse aberto esse anel aqui, e a gente tem um pequeno pedaço aqui dq. Né? Vou fazer um rastreado aqui. E esse dq aqui, ó, é o dq daqui de cima. Né? Vou colocar ele aqui, ó, dq. Pequeno pedaço dq. E aqui a gente tem um comprimento que a gente considera que é infinitesimal de medida ds. Isso aqui. Perfeito. Agora, isso tudo aqui, ó, é o comprimento do meu anel. Isso tudo aqui, o anel, eu abri ele aqui, como se eu tivesse feito um corte nele e aberto ele aqui. Então, se eu integrar cada pedacinho de comprimento ds de 0 a 2πa, eu estou pegando cada contribuição de carga dq do anel. E eu consigo, né, de novo, pegar a contribuição de cada dq de toda a distribuição de carga do anel, que é o que me satisfaz no exercício, certo? Então agora o dq ele consegue ser escrito na forma Q2πa sobre ds,
E quando eu passo disso para cá, eu já passei substituindo e eu deixei para fora da integral tudo que era constante. O que? O x, esse parcela aqui é constante, o x ao quadrado mais ao quadrado é tudo constante e ficou só o dl, né? No caso aqui, ó, do nosso problema era o ds, né? O ds é como se fosse o dl aqui embaixo, o comprimento infinitesimal. E eu vou integrar ele de 0 a 2πa, porque eu vi que quando eu integrar de 0 a 2πa esse fio aqui, ó, é o comprimento total do anel e eu estou pegando toda a contribuição das cargas do meu anel, que é o que o exercício quer. Quando eu integrar dl a L, de 0 a 2πa vai dar 2πa. Aí aqui, ó, feito essa integração bem simples, a gente consegue cortar o 2πa com o 2πa e a gente chega numa expressão desse tipo aqui, ó, para o campo elétrico de uma distribuição ao longo de um anel, né, ao longo do eixo X, certo? Então, mesmo que o exercício não dê a densidade lambda propriamente dita, eu posso utilizar o conceito de distribuição uniforme, né, para densidade e fazer duas igualdades aqui, ó, de frações. Essa igualdade ela é válida porque a distribuição de cargas ela é uniforme, então essa igualdade ela é válida e eu consigo substituir o dq por uma expressão em q, né, que é a carga total. Então eu consigo resolver o problema, né, calcular o campo elétrico mesmo que a densidade não me seja dada diretamente, né? Mas a informação de que a distribuição é uniforme foi muito importante e útil nesse caso aqui. Então a gente combinou o conceito de densidade e o conceito de distribuição uniforme na resolução. Agora a gente vai para o outro tipo de densidade de cargas, que é a densidade superficial, que é muito similar a esse. Vamos lá? Densidade superficial de cargas é a carga por unidade de área. Como assim? Imagina que você tem um círculo de raio Rzinho e carga Q uniformemente distribuída sobre ele. A densidade superficial de carga sigma, então, ela vai ser a carga total, que está nesse disco, nesse círculo, né, sobre sua área, que nesse caso seria πr ao quadrado, que é a área desse círculo aí de raio Rzinho, né? Então, esse é o conceito de densidade superficial de cargas. É a carga total que está inclusa em uma determinada medida de área, certo? Assim como o lambda era a carga total para uma medida de comprimento, né? Aqui é para a carga total sobre a área. E agora a gente vai resolver um exercício onde a gente envolve a resolução, né, do exercício para o cálculo do campo elétrico de uma distribuição de cargas, aplicando o conceito de densidade superficial de cargas. Vamos lá. Então aqui a gente vê, outro exercício, outro exemplo tirado do livro do Cias também, tá? E ele quer agora o cálculo do campo elétrico para um ponto T, para um ponto P, para uma dada distância x do centro desse disco aqui. E esse disco aqui ele possui densidade superficial de cargas sigma, né? E uma carga Q distribuída aqui uniformemente sobre o meu disco, certo? Então, como resolver esse tipo de problema? A gente pode visualizar aqui, ó, que o exercício ele já deu como parâmetro um anel. Ele imaginou um anel de raio Rzinho e uma espessura drzinho. Por que esse anel? Repara que se eu começo desenhando um anel aqui, ó, de raio muito pequeno, e se eu for aumentando esse anel aqui, repara o que vai acontecendo, né? Anéis sempre concêntricos ao raio do disco, né? Importante dizer. Só para uma ilustração. Eu estou cada vez que desenho um anel de raio maior. Sempre, né? O desenho não vai ficar tão claro, mas é sempre concêntrico ao raio do meu disco. O que acontece aqui? É fácil verificar que se esse anel ele parte de raio Rzinho igual a zero e vai de Rzinho igual a Rzão, que é o raio do disco, eu completei o meu disco completamente. Então, para eu calcular o campo elétrico ao longo desse ponto P aqui, para uma distribuição, né, uma distribuição através de uma superfície de um disco,
Basta eu calcular as contribuições de cada anel, né? As contribuições do campo de cada anel para esse mesmo ponto, desde que sejam raios do anel 0 até o R, que eu preenchi todo o meu disco, que eu consigo chegar na resposta que eu quero, né? É um truque que a gente utiliza aí para a resolução desse problema que, de outro jeito, talvez ficasse com cálculos matemáticos mais complexos. Então, é o que a gente vai fazer aqui. Vou apagar aqui. Foi feito um desenho aqui, tá vendo? De um anel de raio Rzinho e de espessura dr. A gente viu no exercício anterior o cálculo do campo elétrico para um anel, que é dado justamente por isso daqui. 1 sobre 4πε0 dq, x² mais r² e o cosseno, né, do ângulo aqui, aquela mesma história, né, que os componentes do campo elétrico no eixo y eles se anulam para dqs que estão simetricamente opostos um ao outro. Então a gente se preocupa novamente também, porque a gente está falando de um anel, a gente se preocupa só com o componente do campo elétrico ao longo do eixo x, não é verdade? Então a gente tem essa expressão para um anel aqui. Agora, como é que vai ficar esse dq para esse anel, que antes, no exercício anterior, era um comprimento, agora a gente está pensando em sigma, que agora é uma densidade superficial. Como é que eu calculo a área de um anel aqui, que tem um raio R e espessura dr, né? A gente vai fazer aqui rapidamente. A definição de densidade superficial de carga é a carga total, não é verdade, sobre a área total em que essa carga ela está espalhada. Porém, como a distribuição é uniforme, eu também posso dizer que a carga que está numa área aqui dividido por essa área onde essa carga se encontra também vai dar sigma, porque a distribuição é uniforme. A gente viu isso, que quando a distribuição é uniforme, se eu pego a carga total dividido pela área total, é a mesma coisa de eu pegar uma carga numa dada seção de área reta qualquer e dividir por essa área. Essa propriedade da distribuição ser uniforme me ajuda nisso. Então, sigma, além de ser a área total do disco, a carga total do disco sobre a área total do disco, ela também pode ser dado como a carga em um dado anel dividido pela área daquele anel. A carga em um anel eu posso chamar de uma carga dq, que é o que eu chamei aqui, né? Vamos chamar de um dado dq aqui. Que é só parte da carga, né? De todo o disco. É o dq dividido pela área desse anel. Se a gente dá um corte aqui, igual eu fiz no exercício anterior, a gente vê que o comprimento desse anel vai ser 2πrzinho. Isso é uma unidade de comprimento. Se eu multiplico, por exemplo, esse 2πrzinho que é o comprimento pela espessura dr, eu estou chegando na área desse anel. Eu vou abrir aqui novamente esse anel, o anel que está ali dentro do meu disco, né? Esse comprimento aqui, ó, é o comprimento 2πr. E é como se ele tivesse uma espessura dr, né? Imagina o anel fechando novamente, fica mais claro. Então, para você calcular a área dessa figura geométrica aqui, é só multiplicar o comprimento, que é 2πr, né? Por dr, né? Como se fosse uma base vezes a altura, e a gente chega numa medida de área. Então, o dq sobre 2πr dr, que é a área, é o meu sigma. Então, novamente, eu contorno o problema de não ter o dq, porque o exercício ele me deu a carga total e me deu sigma, né? Eu contorno o problema do dq para na hora de eu jogar na minha integral. Então, o dq agora fica sendo sigma 2πr dr, e é o que está escrito aqui, né? Eu repeti o parcial 1 sobre 4πε0, e o dq agora eu expresso ele como sigma 2πr dr x. E a gente já consegue ver que a gente consegue simplificar alguma coisa dessas expressões aqui, né? O 4π eu posso simplificar aqui, ó, com o 2π, tá vendo? E na hora que eu for integrar isso aqui, integral de dx para achar o meu campo elétrico ao longo desse eixo x aqui no ponto P, a gente tem que o que ficou, que sobrou, que é constante, que pode sair para fora da integral? O sigma e o x. E o embaixo, o 2ε0. Dentro da integral,
já colocando um limite apropriado que é de 0, o raio vai de 0 até Rzinho, Rzão. Então ele vai de 0 a Rzão, de forma que eu pego anéis que vai aqui do início do meu disco até o final do meu disco, o desenho que eu fiz lá no início, para completar todo o meu disco. Então essa integral aqui desses anéis, ela de fato ela preenche toda a área do meu disco, de tal forma que eu pego todas as contribuições do anel que tem nesse disco, e quando eu somar, porque a integral é uma soma, eu estou somando justamente a contribuição da carga de todo o meu disco, que é o que o exercício quer, o campo gerado por um disco, né? Ao longo desse ponto P aqui, que a gente vê que é só ao longo do eixo X que eu tenho campo elétrico. Perfeito? Chegamos numa expressão dessas, essa integral que a gente consegue calcular pelo método da substituição, nós não vamos fazer aqui, pelo menos não totalmente, mas para ficar ilustrado eu vou desenhar aqui mais nessa parte branca, que a gente pode fazer, resolver essa integral aqui por substituição. Eu posso chamar de x ao quadrado mais r ao quadrado de z. Veja como vamos ficar aqui. Z é igual a x ao quadrado, né? Mais r ao quadrado. Mais r ao quadrado. Isso, puxar o mais aqui, fica bem invisível. Certo? Então o que a gente faz agora? A gente tem aqui um dz/dr, que não nada mais é do que a derivada de z em relação a r, vai ser a derivada dessa expressão aí. Isso aqui a gente sabe que é uma constante, derivada de constante a zero, e r ao quadrado vai ficar dz sobre 2r é igual a 2r. Perfeito. Então, meu dr, na verdade, ele é dz sobre 2r's. Quando eu jogo isso daqui, ó, eu substituo o dr, eu vou ficar com dz, espera aí que foi muito lá para dentro. Quando eu substituo o meu dr por um dz sobre 2r, certo? Dr, então eu substituí. Isso aqui eu também vou substituir por z, tá? Na substituição que a gente fez. Repare que quando eu jogar isso aqui, esse r daqui, ó, ele vai cortar com r de cá. E dentro da integral eu vou ter algo do tipo dz sobre z elevado a 3 meios, que esse 2 aqui ele pode sair para fora da integral como meio depois. Mas a gente vai ter algo assim, né? dz sobre z elevado a 3 meios, e isso a gente consegue integrar com uma certa facilidade. Depois de integrado, fazendo uma certa manipulação algébrica muito parecida com o caso que a gente fez para a distribuição do fio, né? Lá dividindo o numerador e o denominador pela mesma constante aqui, a gente vai ter que dividir por x, a gente vai chegar em uma expressão desse tipo aqui, ó, que vai ser o campo elétrico, né, para uma distribuição de cargas positivas ao longo de um disco, né, ao longo do eixo x aí para esse ponto P. Aparece aqui, né, depende da distância x que esse ponto P está do campo, está do disco, para saber de fato qual é o valor desse campo elétrico. Mas está aí dado o campo elétrico. Então a gente utilizou mais um conceito de densidade, que é densidade superficial, para resolver esse problema aí, que é o cálculo do campo elétrico para uma distribuição de cargas. Então, o conceito de densidade linear e superficial de cargas, ele vem justamente para resolver o problema do dq, para a gente resolver a integral. Através desse conceito, a gente tira esse dq daqui para alguma expressão que dá para integrar e realmente achar a carga, né, o campo elétrico de toda a distribuição de carga, né? Então, assim, é uma definição bem útil e aplicável aí para esses cálculos de campo elétrico. Então, até mais, espero que tenham entendido e até uma próxima aula.